Então, boa tarde, turma. Hoje, segunda-feira, dia 29, a última segunda-feira aí que nós temos aí do nosso mês de março. E aí, na aula de hoje, a gente vai fazer uma espécie de revisão sobre os principais assuntos aí que nós vimos no mês de março, tá? A gente tanto vai fazer isso em relação à biologia, como eu também vou pegar um ganchinho aí da química, sendo que eu vou dar uma ênfase maior em biologia, porque química, né, no decorrer aí desse nosso mês de março, eu fiz várias e várias revisões, certo? Então é o seguinte, turma, antes da gente começar aí a nossa revisão, eu queria só fazer algumas observações, né, em relação aí a esse momento que nós estamos vivenciando, né? Por favor, galera, se previnam, se sair de casa, usem a máscara, não saiam de casa sem ela, né? Essa segunda onda, ela está vindo com mais violência, então essa nova variante do vírus, ela é mais contagiosa, então ela é até mais agressiva, né? A gente está vendo aí que não é só mais aquelas informações que nós vimos lá ano passado, né? Em relação a idosos, era grupo de risco, agora não tem mais essa história, né? Todo mundo aí está correndo risco, tá? Então, por favor, se previnam, né? Evitem aglomerações. É até uma forma da gente demonstrar solidariedade aí com pessoas que, infelizmente, perderam familiares e amigos aí por conta da Covid-19, tá bom? Então, é o seguinte, turma, eu sei que vocês adoram participar, né? Tem aluno aí que briga pela leitura, eu acho isso muito bom. Então, hoje eu vou precisar muito que vocês me auxiliem aí nessa questão, porque nós teremos aí algumas questões que vão ser aí debatidas no decorrer da nossa revisão. A nossa revisão ela vai ser baseada em cima de comentários de questões que vão estar aí frisando os principais assuntos, como eu já falei, do mês de março. Para que vocês possam ter ciência, em relação à biologia, os capítulos que nós trabalhamos no mês de março foram os capítulos 3, 4, 5 e parte do capítulo 11. O capítulo 11 eu dividi entre mês de março e mês de abril. Então, o capítulo 11 aí do nosso livro de biologia, ele vai ser finalizado aí dentro do mês de abril, tá? A gente não finalizou aí todo o capítulo 11 aí no nosso mês de março. Então, vamos aí começar com a nossa revisão. Lembrando que eu vou trabalhar as duas disciplinas na aula de hoje, como vai ser questões comentadas, então tem como a gente trabalhar as duas situações, mas o foco maior vai ser na biologia, tá bom? Então vamos lá. Quem pode começar aí a leitura lendo essa nossa primeira questão, por favor? Eu. Vai lá. Qual? Eu. Isso, Miguel. Aí o aluno que Quando falou em falamos em clonagem, normalmente nos lembramos das técnicas realizadas em laboratório, em que é possível produzir um indivíduo idêntico ao outro. Entretanto, a formação de clones é possível também na natureza, por meio do processo de... Aí deixa que eu leio as alternativas, tá bom, Miguel? Muito obrigado. Então vamos lá. Então a gente está observando aí que essa nossa primeira questão, ela está falando sobre a clonagem. E nós vimos aí que existem alguns tipos de clonagem. Dentre essas, nós podemos destacar aí a clonagem natural, né? Aquela clonagem que a própria natureza realiza, né? Que fica aí distante dos laboratórios com a interferência humana. E aí, em relação a essa situação, essa formação, né, por parte da própria natureza, ela se dá por meio do quê, turma? Da reprodução assistida, da conjugação, da reprodução assexuada, da fecundação interna ou da reprodução sexuada. Escreva aí qual é a alternativa que vocês acreditam ser a alternativa correta aí no nosso chat. O Matheus já colocou aqui no chat a alternativa C. O Júlio César também colocou a alternativa C. Miguel, a Rebeca também colocou a alternativa C. A Tereza colocou a alternativa E. E a Malu também colocou aqui a alternativa C. O Jader está
pedindo aqui. O Jader mudou. O Jader também colocou aqui a alternativa E. Então, vamos aqui falar principalmente sobre. Deixa eu pegar aqui a minha canetinha, minha grande auxiliar aí nesses momentos. Então, olha só. Essa reprodução assistida, a gente já pode eliminar, porque, como o nome já diz, vai ter, se está sendo assistida, se está sendo monitorada, não é um processo natural, certo? Tá? Vai ter aí a ação do homem nesse processo. Fecundação interna está ligado à reprodução sexuada. Então, vamos falar um pouquinho aí sobre esse tipo de reprodução. A reprodução sexuada, que na maioria dos casos, não é sempre, vai ser uma fecundação interna, nós temos aí a presença de dois indivíduos, o macho e a fêmea. Ou seja, nesse tipo de reprodução, vai ocorrer uma mistura de material genético, ou seja, não vai ter aí os descendentes vão ter características mescladas dos ascendentes, né? Tanto vai ter característica herdada do pai, como vai ter característica herdada da mãe. E isso não caracteriza clonagem, porque quando nós falamos de clonagem, o que é que a gente entende? Indivíduos idênticos. Então, nesse caso, turma, a alternativa correta seria a nossa alternativa C. Na reprodução assexuada, é possível observar a formação de clones. Em bactérias, por exemplo, pode ocorrer a reprodução por divisão binária, em que o indivíduo divide-se em dois. E, nesse caso, o indivíduo formado é idêntico à célula-mãe. Portanto, isso vai caracterizar uma clonagem. Porém, essa clonagem ela não vai ser uma clonagem artificial, né? Ela vai ser uma clonagem realizada aí pela própria natureza. Então, quem falou aí, quem escreveu no chat a alternativa C, pode comemorar que acertou. Alguma observação que vocês queiram fazer em relação a essa nossa primeira questão, turma, ou nós podemos dar continuidade? Turma, e aí? Pode dar continuidade. Pode continuar. Quem foi o aluno que se habilitou aí a ler a nossa segunda questão? Eu? Então vamos lá, Rebeca. Eu vou passar aqui o slide para você ler a nossa próxima questão. Vamos lá. Em um experimento, preparou-se um conjunto de plantas por técnica de clonagem a partir de uma planta original que apresentava folhas verdes. Esse conjunto foi dividido em dois grupos, que foram tratados de maneira idêntica, com exceção das condições de iluminação, sendo o grupo exposto a ciclos de iluminação solar e outro mantido no escuro. Após alguns dias, observou-se que o grupo exposto à luz apresentava folhas verdes como a planta original, e o grupo cultivado no escuro apresentava folhas amareladas. Ao final do experimento, os dois grupos de plantas apresentaram... Então, muito obrigado, Rebeca. Gostei da leitura. Segura, hein? Parabéns. Então, vamos lá. Novamente, essa questão ela aborda aí essa temática da clonagem. E aí, em relação aos clones, turma, o que é que a gente pode afirmar em relação a eles? Né? Eles apresentam os genótipos e fenótipos idênticos, os genótipos idênticos e os fenótipos diferentes, diferenças nos genótipos e fenótipos, o mesmo fenótipo e apenas dois genótipos diferentes, ou a alternativa é o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipo. Então, escrevam aí no chat qual das alternativas vocês acreditam ser a alternativa correta. Lembrando que vocês ainda têm um tempinho para pensarem na resposta, tá? Não vai colocar a resposta de supetão, não. Analisem a situação. O Matheus já colocou aqui que ele acha que a resposta aí dessa nossa segunda questão é a alternativa B. O que é que vocês acham? Concordam, discordam? Mas eu quero que todos coloquem, viu?
Lembre-se que a gente está gravando a aula e o chat também faz parte da gravação da aula, porque no final eu vou verificar quem mais acertou. Então, vamos lá. A Tereza colocou que acha que é a alternativa C, Júlio César B, Clarice B, Miguel B, Vitória B, e a Rebeca colocou que acha que é a alternativa B, e o Jader colocou aqui a alternativa B. Então, vamos primeiro entender aí o que são esses termos. Nós temos aqui o termo genótipo e temos o termo fenótipo. Quando a gente está falando de genótipo, turma, a gente está falando das características genéticas, aquelas características que nós herdamos dos nossos pais. Fenótipo, ele vai estar... são características, só que são características externas do nosso corpo. Então, esse fenótipo, ele pode ser alterado dependendo do ambiente em que a gente viva. Por exemplo, se eu sou surfista, então é natural que eu passe muito tempo aí, né, sob efeito da maresia, levando o sol. Então, é natural que a minha pele fique com um tom mais bronzeado. Então, isso vai mudar um pouco a minha característica externa. Então, isso seria o fenótipo. Então, o genótipo está relacionado aos genes, que são aí essas características que a gente herda dos nossos pais, enquanto que o fenótipo seria esse genótipo interagindo com o meio ambiente, tá certo? Então, a alternativa correta dessa nossa segunda questão seria, depois dessa nossa explicação, turma, vocês mantêm a resposta de vocês? Sim, sim. Vocês mantêm, então vou ler de novo as alternativas. Então, essas plantas que foram obtidas a partir de clonagem, que apresentavam folhas verdes, observem que elas foram colocadas em, cadê? Deixa eu ler aqui. Com excesso de condições de iluminação, sendo um grupo exposto a ciclo de iluminação solar natural e o outro mantido no escuro. O que vocês acham aí que vai acontecer? Os genótipos e fenótipos vão ser idênticos, os genótipos vão ser idênticos e os fenótipos vão ser diferentes. Nós teremos aí diferença nos genótipos e nos fenótipos. Nós teremos o mesmo fenótipo e apenas 2 genótipos diferentes. Ou a alternativa é o mesmo fenótipo e grande variedade de genótipo. Só para a gente já ir funilando aí as alternativas, se elas são clones, elas vão ter o mesmo fenótipo ou genótipo, turma? Genótipo. Elas vão ter o mesmo genótipo. Então, mas se elas foram colocadas em ambientes com condições diferentes, elas terão o mesmo fenótipo ou elas terão fenótipos diferentes? Fenótipos diferentes. Então, qual é a nossa alternativa correta aí, turma? B. Vai ser a nossa alternativa B. Elas vão ter genótipos idênticos, já que elas se tratam de clones, mas por estarem aí em ambientes com condições diferentes, elas vão apresentar fenótipos diferentes, ok? Então, quem escreveu aí no chat a alternativa B, pode comemorar que acertou aí essa nossa questão. Vamos agora para a próxima. Quem se habilita a ler a nossa próxima questão, por favor? Eu vou ler. Obrigado, Jader. Vamos lá. Apesar do que muitos pensam, a clonagem não é utilizada apenas com a finalidade de gerar um indivíduo idêntico ao que o originou. Algumas das vezes ela é realizada para produzir células-troncos para o tratamento de algumas enfermidades. Este último tipo de clonagem é conhecido por... E aí, turma, o que vocês acham? Deixa eu ler aqui as alternativas. Esse tipo de clonagem é clonagem in vitro, é clonagem reprodutiva, é clonagem multiplicadora, é clonagem terapêutica, que nós vimos aí que as clonagens, dependendo da finalidade que ela é atribuída, ela vai receber classificações diferentes.
Ou ela seria item E, clonagem reparadora? Analisem aí a questão e escrevam aí a resposta que vocês acreditam ser a correta no chat. Então, vamos aqui. Tereza colocou D. Miguel colocou D. Matheus também D. Júlio César D. Clarice D. Rebeca D. Vitória D. E Jader D. Então, foi unânime aí. Todos acreditam que o item correto aí para essa nossa questão é a clonagem terapêutica. E o que seria, turma, essa clonagem terapêutica? Me explica aí um pouquinho sobre ela, o que vocês entenderam aí sobre essa clonagem terapêutica. Para que ela é usada? Ela é usada para o tratamento de algumas doenças. Opa, muito bem. Então, nós vimos aí que nem sempre o objetivo da clonagem é simplesmente demonstrar poder sobre a vida, né? Em algumas situações, a clonagem ela é utilizada aí para fins terapêuticos. Então, a alternativa correta aí dessa nossa questão é a alternativa D. Na clonagem terapêutica, o objetivo não é criar apenas um novo indivíduo, mas sim utilizar as células-tronco para realizar procedimentos relacionados a tratamento de doenças. Lembrando, turma, que essas células-troncos, diferente das demais células do nosso corpo, elas não têm aí uma especificidade, palavra bonita, né? O que seria aí essa especificidade? Célula-tronco, ela pode se transformar em qualquer tipo de célula do nosso corpo, né? Ela tem a principal característica das células-tronco é justamente essa. Elas dão origem a qualquer outro tipo de célula, né? Ela pode originar uma célula do pulmão, ela pode originar uma célula do pâncreas, do fígado, enfim, da medula, né? Então, células-troncos, elas não são células com especificidade, né? Diferente das outras células aí que formam o nosso corpo. Célula-tronco tem a capacidade aí de dar origem a qualquer célula do nosso organismo. Quem pode ler a nossa próxima questão, por favor? De preferência, quem ainda não leu. Vamos lá. Em algumas células de defesa do nosso corpo, é possível observar uma grande quantidade de lissossomos, e isso se deve ao fato de que essas organelas... Opa, então aí a gente já está mudando um pouquinho de assunto, né? Nós agora vamos falar sobre as organelas das células. E essas organelas, como nós já vimos, elas são espécies de órgãos que se localizam aí no citoplasma da célula, que desempenham funções variadas. Então, nesse nosso caso, o nosso objetivo dessa questão é identificarmos qual é a função do lisossomos, certo? Qual é aí a função dessa organela na célula? Ela vai realizar a respiração celular, fornecendo mais energia para as células de defesa. Elas realizam a produção de proteínas necessárias para a célula de defesa. Garantem a produção de lipídios, lembrando que esse termo lipídio está relacionado à gordura, moléculas que estão aí relacionadas à energia a que fornecem, né, energia para a célula. Item D, realizam a digestão intracelular, que é um processo fundamental para a realização da fagocitose. Ou item E, elas realizam a oxidação de substâncias e produzem peróxido de hidrogênio. Qual dos 5 itens vocês acreditam aí que é a função realizada pelo lisossomo? Lembrando que o lisossomo é uma das organelas aí das células. Coloquem a resposta de vocês no chat. E aí, turma, se vocês quiserem dar uma pesquisada, esse assunto está lá no nosso capítulo 5, que fala aí sobre o citoplasma e suas organelas, tá? Quem tiver aí com o livro em mãos, sinta-se à vontade para pesquisar sobre. Está lá na página 70, tá bom? Então, coloque aí no chat qual é a resposta que vocês acreditam ser a resposta correta. Qual é aí a função do lisossomo na célula? Então, deixa eu ver aqui o que já colocaram. A Clarice aqui colocou, aliás, perdão,
Deixa eu ver aqui quem foi o primeiro a colocar. Vamos lá. O Júlio César colocou B, Tereza B, Vitória B, Clarice B, Miguel B. O Matheus não está tão certo assim, ele acha que é a alternativa D. A Rebeca colocou B e a Malu está me perguntando, B? E o Jader colocou aqui, acho que é a D. E o Júlio colocou que vai mudar a resposta. Qual é a resposta que você vai colocar então, Júlio? D. O lisossomos aí, ele está atribuído a quê na célula? Está lá na página 75 do nosso livro. Então vamos lá. Colocar a grande maioria aqui colocou item B, afirmando então que realiza a produção de proteína necessária para a célula de defesa. Cuidado com essas questões que têm itens para serem marcados, turma. Em algumas situações, alguns itens irão induzi-los ao erro. Qual é a função, quem está com o livro aí de biologia em mãos, qual é o papel do lisossomos dentro da célula? Qual é aí a função que é atribuída a ele? Hein, turma? Quem está com o livro, vai lá na página 75 e me diz aí qual é a função atribuída ao lisossomo. Vamos lá? E aí, todo mundo vai continuar na alternativa B? Realizar a digestão intracelular. Realizar a digestão intracelular. Muito bem, Miguel. Eu E qual é mudei o pra D. item? Mudou para D, né, Miguel? E aí, turma, vocês vão Hoje vi a continuar no item? resposta no Google, mudar logo. E aí, turma, o que, é que vocês acham? Já que o Miguel consultou aí fontes especializadas. Então, A D turma, mesmo. nesse caso aí, D. é a alternativa D. Então, vamos só recapitular. Quando a gente fala de células de defesa do nosso corpo, nós vamos estar falando aí do sistema imunológico. E, literalmente falando, esse sistema de defesa, sistema imunológico, ele vai ali aniquilar, né, os corpos estranhos, micro-organismos, por exemplo, que podem ser aí micro-organismos patogênicos, que causam doença aí no nosso organismo. Então, a alternativa correta aí para essa nossa questão é a alternativa D. Algumas células de defesa do nosso corpo são responsáveis pelo processo de fagocitose de partículas estranhas, né? Eles literalmente digerem aí essas partículas, que é uma forma de proteção do nosso organismo. Como é que ela realiza isso? Ela engloba essas partículas. E para isso é necessário que enzimas sejam lançadas para que a digestão aconteça. E nesse ponto aí é que entram em ação os lisossomos, tá bom? Então é a alternativa D. Próxima questão, quem poderia ler, por favor? Preferencialmente o aluno que ainda não leu. Vamos, turma. Se não tiver, eu posso ler. Vamos lá, Jader, para a gente ganhar tempo. Algumas organelas celulares são encontradas tanto em células de animais quanto em células de vegetais. Analise as alternativas a seguir e marque a única encontrada apenas na célula vegetal. Muito cuidado nessa hora, hein, turminha? Dessas 5 organelas, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, plastídeos, complexo golgiense e peroxomo, qual é o único encontrado em célula vegetal? Analisem bem antes de sair aí chutando. Eu não quero que vocês chutem a alternativa. Eu quero que vocês respondam aí com consciência, tá? Pensem aí um pouquinho e escrevam qual é a alternativa que vocês acreditam ser a alternativa correta. Quem gosta aí de consultar o nosso livreto, página 76, tá? Acompanha aí.
E aí, já podem começar a colocar a resposta no chat, tá? E aí, mitocôndria, retículo endoplasmático liso, plastídeos, complexo golgiense ou peroxomos. Aliás, peroxomos, perdão. A, B, C, D ou E. Podem começar a colocar a resposta no chat. Bora, turma. Desenrola isso aí. Miguel, qual a alternativa que você acredita ser a correta? A C. Por quê, Miguel? Pesquisou na internet de novo não, né, Miguel? Eu prefiro que vocês consultem o livro de vocês. Quem está com o livro aí aberto na página 76? Não, eu fui no livro mesmo, dessa vez. Ah, Dessa Miguel, vez. dessa vez, gosto da sua sinceridade. Onde foi que você encontrou a resposta, Miguel? Já que você foi no livro e não na internet. Lê aí para mim o parágrafo que contém essa resposta. Você acertou, realmente é a alternativa C, galera. São os plastídeos. Eles são aí as organelas que são encontradas exclusivamente em vegetais. Lembrando que esses vegetais incluem aí plantas e alguns grupos de algas, tá bom? Então, para a gente ganhar tempo, né, porque vocês já estão esmorecendo, isso não é legal. Então, olha só. Alternativa C. Os plastídeos são organelas de dupla membrana que são responsáveis principalmente pelo armazenamento de substâncias. O cloroplasto é um exemplo de plastídeo rico em clorofila que atua aí no processo da fotossíntese. Quem pode ler a próxima pergunta, por favor? Bem curtinho. Vamos lá, Luísa. Lê a próxima pergunta para mim, por favor. Tá. Uma célula da pele de ser humano normal. Eita, peraí. Luísa, lê para mim que o áudio da Tereza falhou um pouquinho, por favor. Uma célula da pele de um ser humano normal apresenta. Muito obrigado. Galera, nós vimos aí que no nosso corpo nós temos dois tipos de células, né? Nós temos aquelas células sexuais, que são responsáveis aí pela reprodução, que são classificadas como células haploides, e as demais células do nosso corpo são células diploides, certo? Quando não é sexual, ela vai ser classificada como célula diploide. As células diploides aí dos seres humanos, no caso aí das células da nossa pele, elas vão ser células diploides. Essas células vão ter 2 cromossomos, 23 cromossomos, 26 cromossomos, 46 cromossomos ou 92 cromossomos. Coloquem a resposta que vocês acreditam ser a correta aí no chat, por favor. Vamos lá, turma, não perca tempo, coloque aí no chat. Células não reprodutivas do nosso corpo, elas contêm aí quantos cromossomos? Vamos lá, Jader, Rebeca, Matheus, Malu, Clarice, Wellen, coloque a resposta no chat. Vocês estão demorando demais. Júlio, qual é a sua alternativa? Alternativa B. Alternativa B, ela tem quantos cromossomos aí na alternativa B? 23 46? cromossomos. Não, peraí. 23. Ah, é a B, né? Ah, Alternativa B. perdão. Entendi, foi D de dado, olha. E aí, galera, todo mundo concorda com o Júlio ou vocês têm opiniões diversas? Vamos lá? Coloque aí no chat ou liguem o microfone e respondam. Miguel, qual é a sua alternativa? B. Jader, qual é a sua alternativa? Eu acho que vou botar B. D. Vou de D. D.
Então, olha só, turma. A galerinha que não está participando, nem se preocupe que não leva presença não, viu? A presença de vocês é participação na aula, tá? Só aqui, e eu sem saber se está realmente acompanhando a aula ou não, se não interagir comigo, é falta. Então, vamos lá, dando continuidade. Então, a alternativa correta é a alternativa D. Os seres humanos apresentam células autossômicas, diploides. Células autossômicas são aquelas células que não serão classificadas como células reprodutoras, tá, turma? Então, autossômicas são aquelas células que não estão relacionadas com a reprodução. Exemplo, as células da nossa pele. Então, células autossômicas nos seres humanos apresentam 46 cromossomos ou 23 pares de cromossomos. Lembrando, turma, que desses 46 cromossomos que as nossas células autossômicas possuem, 23 vieram do nosso pai e 23 vieram da nossa mãe, certo? Por meio aí das células reprodutoras, que só possuem 23 cromossomos, tá bom? E aí, na hora da fecundação, né, a célula aí, originada com a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, vai dar aí origem aos 46 cromossomos, ok? Ficou alguma dúvida em relação a essa questão? Não. Então, vamos para a próxima. Lembrando, se não participar, vai levar falta. Vamos aí para a nossa próxima questão. Miguel, você poderia ler essa questão para a gente, por favor? Sim. Associe as colunas. Coluna 1, genoma, gene, cromossomo, cariotipo. Coluna 2, segmento de... Deixa que eu ler a 2. Obrigado, Miguel. Deixa eu ler aqui a 2, tá? Então, olha só, turma. Na coluna 1, nós temos aí 4 palavras que estarão aí se relacionando com as 4 frases que nós temos. Primeira frase, segmento de DNA que contém instrução para a formação de uma proteína. Vocês acham que isso é genoma, gene, cromossomo ou cariotipo? Na segunda, nós temos a estrutura... Opa, perdão, pode falar. Gene. Certo, então você acha que essa nossa primeira aí é 2. Ok. Vamos aí para a nossa segunda. Estrutura formada por uma única molécula de DNA muito longa, associada a proteínas, visível durante a divisão celular. Vocês acham que isso aí é genoma? Vocês acham que isso aí é genoma? Vocês acham que isso aí é cromossomo? Ou vocês acham que isso aí é o cariotipo, já que gene já foi citado? Eu acho que é cromossomo. Opa, vocês acham que é cromossomo. Então, deixa eu só colocar aqui, turma, para melhorar para a gente. Então, de acordo com o que foi falado, a primeira fica sendo 2. Ô, 2 lindo. A segunda fica sendo o quê? Vocês acham que essa segunda frase é o quê? 3. Cromossomo. 3 cromossomos, certo. Vamos aqui para a nossa próxima. Conjunto de genes de uma espécie. Vocês acham que isso aí é genoma ou você acha que isso aí é cariotipo? Genoma. 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 Vocês acham que é genoma. Então, a sequência ficaria 2, 3, 1. É isso? Então, vocês acreditam que a resposta correta é a alternativa B. Vamos verificar se vocês estão corretos. Que rufem os tambores. E aí, galera, vocês acertaram ou vocês erraram? Acertamos, né? Porque Acertamos. Então, gene... Estão bem pertinho de 1,5 milhão. O gene é um segmento de DNA que contém instruções para a formação de uma proteína. O cromossomo é uma estrutura formada por uma única molécula de DNA muito longa, que vai estar associada a proteínas e é visível durante a divisão celular, que nós vimos que essa divisão celular ela se dá por meiose ou mitose, e o genoma é o conjunto de genes de uma espécie. Muito bem. Pronto, turma. A partir de agora, nós vamos revisar um pouquinho aí o que nós vimos nas aulas de química. Então, vocês já estão observando que nessa nossa questão, nós estaremos falando sobre prótons,
elétrons e nêutrons, que são aí as partículas subatômicas. Então, olha só, turma. Dados os átomos que vocês estão aí visualizando, o número total de partículas, ou seja, de prótons, elétrons e nêutrons, que nós temos aí existentes na somatória será 641, item A, item B, 528, item C, 623, item D, 465 ou item E, 496. Então, a questão quer saber, no total, juntando esses dois átomos, quantas partículas subatômicas nós teremos aí somando todas, incluindo os dois elementos químicos, tá, turma? Então, vamos só relembrar aqui, ó. Esse 92 que vocês estão visualizando aqui no urânio, ele é número atômico. E o número atômico representa aí a quantidade de prótons que um elemento químico, que um átomo possui. Esse 238 que vocês estão observando aqui, ó, nessa parte superior, seria a massa do átomo. E o que seria essa massa? É a somatório dos prótons com os nêutrons. Como vocês percebem, nessas duas situações eu não tenho nenhum símbolo que indique que ele está positivo ou negativo. O que isso significa? Que a quantidade de elétrons e a quantidade de prótons é a mesma, tá bom? Então, vou dar um tempinho aí para vocês, porque essa questão realmente exige esse tempo. Eu quero que vocês me digam qual é a alternativa correta. Mas não demore muito não, que já são 3h50. E aí, Jada, já chegou na resposta? Júlio César, Tereza, Vitória. Vou dizer também. Oi? Para você, qual é a alternativa? C. Então, o Jader começou aí o bolão dizendo que ele acredita ser a alternativa C, 623. Não foi na internet pesquisar não, né, Jader? Eu tava pensando que a B ia ser. Certo. E os demais vão com o Jader? Vocês acham aí que a alternativa correta realmente é a nossa alternativa C? Sim. E os demais vão levar falta, não vão se manifestar não, turma? Sim, Tem que ser. C. Miguel, você concorda ou você discorda? Concordo. Concorda? Ana Luísa, o que é que você acha? Quem é a Ana Luísa, Jean? Agora tu se manifesta, né, Malu? Agora tu se manifesta, né? E aí, qual é a alternativa que tu acha que é a correta, Malu? 623. Então, vamos ver aí se vocês estão corretos. Vamos ver se vocês estão a um passo do 1,5 milhão. Então, turminha, pelo que vocês estão observando, 623. Agora vamos entender por que é realmente essa a nossa alternativa correta. Vamos aqui, ó. Então, em relação ao nosso primeiro átomo, vocês percebem aí que, como eu expliquei para vocês, 92 é o número atômico e 238 é o número da massa. Para determinarmos a quantidade de nêutrons, nós temos aí que realizar a subtração, número da massa, massa atômica, menos número de prótons, número atômico. Então, 238 menos 92, 146. Essa é a quantidade de nêutrons. Então, esse nosso primeiro elemento, ele terá 92 prótons, 146 nêutrons e quantos elétrons, turma?
esse nosso primeiro elemento aqui terá? Respondam-me. Quantos elétrons? 146. Não, galera. 92? Exatamente, 92. 92. Lembrem-se que a mesma quantidade aqui de prótons vai ser a quantidade de elétrons. Eles não Elétrons, estão Confundi qual dos dois formando... representava o próton. Pois é, o 92, esse númerozinho que fica aqui na parte inferior, tá bom? Aqui, ó. Então, na nossa primeira situação, são 92 prótons, 92 elétrons e 146 nêutrons. No nosso segundo elemento, 210 menos 83, 127. Então, nós temos aqui 83 prótons, também teremos 83 elétrons, não se esqueçam disso, e 127 nêutrons. Somando a quantidade dos nêutrons, 146 mais 127, nós temos 273. E aqui, turma, ó, nessa nossa primeira situaçãozinha aqui, 92 mais 92 e 83 mais 83, somando todo mundo aí, esse meio de campo danado, nós temos aí 623. Aí alguém está querendo me perguntar o seguinte, de onde veio esse 175? Tanto para prótons como para elétrons. 92 mais 83 dá 175. Se eu tenho 175 prótons, eu também terei 175 elétrons, tá, turma? Então, a alternativa correta realmente é a nossa alternativa C. Quem poderia ler a nossa próxima questão, por favor? Eu? Quem falou primeiro, lê, por favor. Quem foi o eu aí primeiro? O átomo é a menor partícula que identifica um elemento químico. Ele possui duas partes, a saber, uma delas é o núcleo, constituído por prótons e nêutrons, e a outra é a região externa, a eletrosfera, por onde circulam os elétrons. Alguns experimentos permitiram a descoberta das características das partículas constituintes do átomo. Em relação a essas características, indique a alternativa correta. Muito obrigado, Rebeca. Então, vamos lá. Em relação aí a essas três partículas subatômicas, prótons, nêutrons e elétrons. No item A, ele diz o seguinte, prótons e elétrons possuem massas iguais e cargas elétricas de sinais opostos. Item B, entre as partículas atômicas, os elétrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo. Item C, entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa e ocupam maior volume no átomo, ou é a alternativa D. Entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm mais massa, mas ocupam um volume muito pequeno em relação ao volume total do átomo. E aí, turma? A, B, C ou D? Qual das quatro alternativas é a correta? Coloquem aí no chat, por favor, não percam tempo, que esse assunto a gente debateu e muito bem debatido. Vamos lá, coloquem no chat. 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá, acabou o tempo. A, B, C ou D? Miguel, coloque sua alternativa no chat, por favor. Jader, alternativa no chat. Matheus, meu filho, dê sinal de vida. Vitória. Oi. O Ellen, coloquem a resposta de vocês no chat. A, B, C ou D? C. Opa, Rebeca acha que a Eu alternativa fui de C. D, tio. Coloquem no chat para mim as Eu alternativas chutei de essa. vocês. Coloquem aí no chat a alternativa. Já coloquei. Mas vou colocar de novo. Pronto. Também já Vamos coloquei. lá.
Certo, é porque atualizou aqui para mim agora, turma, desculpa. Então, vamos ver aqui. A grande maioria está achando que é... Opa, alternativa C. Ih, estamos aqui numa berlinda entre a alternativa C e a alternativa D. Então, vamos lá, turma. Eu vou aqui falando sobre as características das três partículas e vocês vão aí tendo certeza do acerto ou não. Então, prótons e nêutrons possuem massas iguais, certo? Tanto que são eles que determinam a massa atômica. Lembrem-se que essas duas partículas estão localizadas no núcleo atômico. Então, quando eu somo a quantidade de prótons com a quantidade de nêutrons, eu determino a massa do átomo. Os elétrons, eles não vão ser levados em consideração a esse ponto, porque um próton corresponde a 1.836 elétrons. Então, os elétrons são tão pequenos que eles são partículas desprezíveis em relação à massa do átomo. Mas, em contrapartida, os elétrons localizam-se em uma região do átomo chamada eletrosfera, que ocupa aí a maior parte do átomo. Lembrem-se aí dos modelos atômicos que nós estudamos, né? A eletrosfera, ela corresponde aí ao maior volume do átomo, mas isso não determina a massa, certo? Então, em relação ao volume, a eletrosfera ocupa grande parte desse volume, mas em relação à massa, quem vai ser levado aí, as partículas que vão ser levadas em consideração, a massa do átomo são os prótons e os nêutrons. E aí, a galerinha que respondeu aí, que colocou as alternativas, vai manter a alternativa colocada ou vai mudar? A, B, Vou C mudar. ou D? Qual é a sua opção agora, Júlio? D. D. Exatamente, turma. Então, o item correto aí é o item D. Por que o item A está incorreto? Prótons e elétrons não possuem massas iguais. No caso do item B, entre as partículas atômicas, os elétrons não têm maior massa e não ocupam maior volume no átomo, tá? Incorreto no item C, entre as partículas atômicas, os prótons e os nêutrons têm maior massa, mas não ocupam o maior volume no átomo, porque, como eu expliquei para vocês, quem vai ocupar esse maior volume é a eletrosfera, que é a região onde os elétrons estão aí orbitando ao redor do núcleo. Então, turminha, chegamos aí ao fim da nossa revisão. Eu espero que com essa revisãozinha de hoje, que não foi aquela coisa só lida, a gente comentou aí, leu algumas questões, não ficou só lendo conteúdo e etc., que isso tenha ajudado aí nas possíveis dúvidas que restaram do nosso TD do mês de março, tá? Então, coloque aí o nome de vocês completo no chat, por favor, para que eu possa aí finalizar a nossa aula de hoje. Então, o Miguel já colocou o nome. Então, estão comigo aqui hoje Miguel, que eu já coloquei aqui a presença dele. Rebeca. O Ellen. Quem mais está comigo? Clarice, Jader, Maria Luísa, e não Ana Luísa, né? Vitória, Matheus, Júlio César e Jader. Eu esqueci alguém? Pronto. Então, turma, e a Tereza. Perdão, Tereza, vi seu nome agora. Então, turma, obrigado aí pela participação de vocês na aula de hoje. Senti aí um pouquinho vocês hoje mais esmorecidos. Hoje é segunda-feira, tá, galera? E lembrem-se que sexta-feira nós não teremos aula, pois sexta-feira vai ser novamente feriado aí relacionado à Semana Santa, tá bom? Então, agradeço aí a participação de todos e até a nossa próxima aula, tá? Até próxima segunda, a nossa aula ao vivo.